é o assunto mais comentado da semana, que seria os OVNIs avistados na Serra do Rio do Rastro, que é uma região maravilhosa, muito bonita, ali em Santa Catarina. E aí o Vanzan, que é um piloto de drone, ele fez uma filmagem muito maravilhosa lá, que mostra toda a beleza da serra, e nessa filmagem mostra ali alguns OVNIs, né, que seriam claros, cor próxima de branca, passando muito rápido na tela. E muitas pessoas falando que era um registro indiscutível e definitivo sobre esses fenômenos anômalos feito por lá. Uma imagem em 4K. E, como eu falei, muito bonita, recomendo. Depois vou deixar nas fontes aqui do canal o vídeo completo para vocês assistirem lá. Tá? E eu vou fazer uma análise aqui desse vídeo, uma análise tanto de morfologia do objeto, quadro a quadro, quanto uma análise física-matemática das velocidades e dos possíveis tamanhos que teriam esse objeto. Tá? Para a gente ver se poderia ser ou não algo explicável. Tá? Bom, deixa eu já colocar aqui a nossa apresentação de novo. Então tá aqui uma vista da região, né? Aí você tem ali uma estrutura que tem um mirante, né, que é onde ele deve ter decolado esse drone, ali próximo. E nessa região, então, que aconteceram os avistamentos de OVNIs próximos àquelas rodovias que vocês estão vendo no lado inferior esquerdo, né? E aí o drone que ele usou é um DJI Air 3S, né? Um lançamento aí da DJI. E esse drone a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ver as características da câmera desse drone para conseguir fazer as estimativas de posição e tamanho, velocidade desses objetos, né? Para quê? Para tentar ver se as velocidades ou os tamanhos são coisas realmente que podem ser inexplicáveis ou se poderia ser algum objeto conhecido, né? Para isso a gente precisa ver na câmera a característica do ângulo, né, de visão, que é o FOV, né, o Field of View. Porque com esse ângulo de visão você vai saber exatamente qual que é a área que esse drone consegue cobrir na imagem, né? Quantos metros teria ali na imagem, e para poder estimar essas velocidades e esses tamanhos desses objetos, né? E aí você tem duas características importantes para medir isso. Você tem a distância do drone em relação ao solo ou em relação ao seu objeto. E aí você tem, como eu falei, esse tamanho da imagem, que é o tamanho que é a área coberta por esse cone que é emanado da câmera do drone, que é a visão que ele está tendo ali. Tá? E aí você vai ter a distância do drone em relação ao objeto que está no ar, um OVNI, um outro objeto que você tenha. E se esse objeto estiver mais perto da câmera do que o solo, você vai ter uma distância menor. Então isso é muito importante para compreender o que está ali, porque se você vê um cavalo passando muito rápido, ou um carro passando a alta velocidade, e você está colado nesse cavalo ou nesse carro, ele vai parecer que está muito mais rápido do que ele está. Você pega um carro a 100 km por hora, se você estiver colado nele, ele vai passar que passou numa velocidade incrível. Mas se você estiver de alto de um prédio, esse carro a 100 km vai parecer que tem uma velocidade muito menor. Então a sensação que a gente tem de velocidade, ela depende da distância. Quanto mais perto do objeto, maior a sensação de velocidade. Quanto mais longe do objeto, menor a sensação de velocidade. Isso é importante para compreender os objetos que estão passando ali. E a gente pode ir para alguns cálculos. É muito importante essa imagem que a gente tem referência, né? A gente tem referência, por exemplo, de um carro. Parece um SUV, né? Um Jeep, um outro carro parecido. Mas que todos eles têm dimensões muito próximas, né? E a gente não está interessado aqui em saber a vírgula do décimo da medição. A gente está interessado em ter uma ordem de grandeza das velocidades e posições. Então a gente pode dar um zoom nessa imagem. Para conseguir enquadrar esse carro nessa imagem, eu preciso de um zoom de 9.247%, tá? E eu consigo estimar quanto que é, a partir disso, né, esse tamanho amplificado dessa área coberta pelo carro, né? Eu sei o tamanho do carro. Esse carro ele tem 4,3 metros, mais ou menos. E eu sei quanto foi a amplificação. Então eu sei que essa amplificação me dá o quê? Nessa imagem eu tenho 400 metros nessa imagem de serra aí, tá? Então eu estou vendo de uma ponta a outra esse drone 400 metros. E como é que eu calculo, né, a partir disso, a distância em relação a esse carro? Por essa fórmula que está aí, que é 2D tangente de θ sobre 2, sendo L a distância total coberta pela minha imagem, D a distância do drone até o objeto, e o θ é o ângulo de visão da câmera do drone. Tá? Eu já calculei ali o tamanho que eu tenho na imagem,
né, através da referência que é meu carro, que é 400 metros. E aí, por essa fórmula, eu chego a 200 metros de distância. Então, esse drone está a 200 metros de distância desse carro, né? Quem lembra aí dos catetos, né, do Pitágoras, vai lembrar que eu tenho isso seria uma hipotenusa, então a altura que esse drone está nesse triângulo com essa hipotenusa seria mais ou menos 100 e pouco, né? A hipotenusa é o maior lado, que é 200, então essa altura que o drone está de fato do solo, não do objeto, a distância do objeto, que é o carro, seria mais ou menos a 100 e poucos metros. Isso é importante para a gente ver se esse valor é um valor coerente. Porque ninguém vai querer voar um drone a muito mais de centenas ou 200, 300 metros, porque venta muito na serra. Então você não vai querer colocar esse drone alto, né? Para você não perder esse drone. Então você falar que esse drone está a 200 metros é uma boa estimativa e os números mostram isso. Você também pode fazer uma estimativa de outra forma, você pode ir no Google Earth, e aí eu comparo aí a imagem do Google Earth com a imagem do drone, tá? E através do Google Earth, você olhar no canto inferior, deixa eu só colocar aqui meu ponteirinho aqui, laser. E aí, se vocês forem aqui no canto inferior, vocês têm a medição de altitude e a medição da distância dessa câmera virtual do Google Earth em relação ao solo, né? Então, nesse caso, a gente tem aqui o Google Earth mostrando que eu estou a 1.690 metros de altura, o meu observador, e o solo está ali a 1.420, ou seja, eu estou mais ou menos a 200 metros em relação ao solo, o que bate com o nosso cálculo aí, tá? Mas vamos à imagem do OVNI, né? Aqui é só uma imagem de exemplo para vocês, para falar para vocês como é que é o cálculo. Vamos à imagem da cena em que o primeiro OVNI passa, tá? Eu tenho um outro carro ali que já é uma picape com uma caçamba um pouco menor, talvez uma estrada, outro carro parecido. E aí a gente tem mais ou menos esse carro que tem 5 metros de comprimento, né? E ele ocupa uma distância de 0,9% da minha largura de imagem. Com isso eu consigo estimar quanto que essa seção o drone está filmando, né? Quantos metros tem de uma ponta a outra na imagem nessa seção em que o carro está passando. Teria mais ou menos ali 550 metros de uma ponta a outra dessa serra aí que a gente está vendo na imagem, tá? E aí qual que é a distância do drone em relação a esse carro? É só a gente dividir por 1,8, naquela fórmula que eu mostrei anteriormente, a gente vai ter 300 metros, tá? Então a distância do drone em relação ao carro é mais ou menos 300 metros. Um OVNI que está passando aí, ele não vai passar em cima da estrada, obviamente ele vai passar voando, né? E ele passa aqui onde vocês veem meu ponteiro, ele passa justamente, daqui a pouco vocês vão ver ele passando, ele passa justamente nessa direção. Então ele vai passar um pouco acima da estrada, ele não vai passar dentro da estrada, obviamente. Então ele vai estar numa altura um pouco maior, tá? Então eu estimei a distância do drone em relação ao OVNI, 70% disso mais ou menos, que dá mais ou menos 200 metros de distância, tá? E a gente tem então, nessa zona que o OVNI está passando, porque ele estaria mais perto da câmera, eu estaria ocupando uma área, ele pode percorrer na câmera de uma ponta a outra 360 metros. Então se passar um OVNI nessa linha que está passando aí, a distância que ele percorre na imagem, se ele for de uma ponta a outra, é de 360 metros. Tá? E aí vamos ao OVNI, né? Esse OVNI, ele passa, deixa eu ver se tá... Aí vocês veem a trajetória dele, bem pequenininho, quase não dá para ver, ó. Mas por aí vocês veem a trajetória que ele ocupou nessa linha vermelha, mais ou menos, né? Que é uma linha paralela ao OVNI. E esse OVNI, ele é muito pequenininho na imagem, vocês quase não veem. Ele ocupa 0,1% da imagem, tá? Eu sei a largura da imagem, que eu já calculei nesse slide anterior aqui, né? Que é 360 metros. 0,1% disso seria 36 centímetros. Então esse OVNI teria mais ou menos 36 centímetros de comprimento. Tá? E qual a distância que esse OVNI percorre? Bom, se eu tenho essa linha aqui, eu consigo fazer através de cálculos de processamento de imagem, e eu fiz isso no Python, que é uma linguagem de programação, a gente tem 2.100 pixels percorridos por esse objeto, nessa trajetória. E aí eu tenho uma formulazinha para converter esses pixels em distância. Então eu pego isso aí, divido por 3.840, que é o comprimento em 4K. A imagem em 4K tem largura de 3.840 pixels. E se eu multiplico isso por 360, que é meu comprimento total em metros possível desse OVNI passar que a gente calculou lá atrás, a gente vai ter que esse OVNI percorreu 200 metros. Tá? Então esse OVNI percorreu 200 metros e o tempo é 5,25 segundos.
Calculando a velocidade média disso, 200 por 5,25, dá mais ou menos 38 metros por segundo ou 140 km por hora. Tá? Uma velocidade alta, mas nada de outro mundo também. Porém, o que acontece nessa imagem, né? Se a gente olhar aqui de novo, esse OVNI ele acelera e depois ele faz uma subida na serra, uma velocidade menor. E aí eu posso calcular o trecho de descida, né? E depois o trecho de subida. Na descida ele percorre 600 pixels, o que dá 56 metros, em 1 segundo. Então na descida ele tem uma velocidade de mais ou menos 200 km por hora. Na subida, ele vai ter a velocidade menor, né? Na subida. Então, ele vai percorrer na subida pelo cálculo 1.400 pixels, que é 135 metros, em 4 segundos. Você vai ter 120 km por hora. Resumindo, essa calculada toda, esse OVNI na descida tinha 200 km por hora e na subida 120 km por hora. Tá? E o que a gente tem que ver? Se algum objeto existente no mundo poderia ter as características de forma que ele tem e ter essa performance de velocidade. Mas vocês veem que não é nenhuma velocidade de outro mundo, como muitos falaram por aí, né? De 5.000 km por hora, lembrando que essa seria uma das maiores velocidades que ele pode ter, que é um objeto que está mais próximo ali da serra e não próximo da câmera. Tá? Se você considerar que esse objeto está mais próximo da câmera, você vai ter uma velocidade muito menor que isso. Tá? Então, se esse objeto não tiver a 200 metros de distância, como eu coloquei, tiver aí a 100, a 50, essa velocidade se reduz ali para 70, 50 km por hora, 30 km por hora. Tá? Então, esse seria o pior caso. Tá? A maior velocidade que esse objeto poderia alcançar. E aí o legal dessa imagem é que a gente tem outros OVNIs passando. Então tem um segundo aqui que percorre em linha reta. E pela essa linha reta a gente consegue medir quantos pixels ele percorreu, que seriam 3.233 pixels. Né? E esse OVNI ocupa 0,1% de largura da minha imagem, o que dá 36 centímetros. Isso é legal porque esse OVNI que a gente calculou, olha quanto ele tinha de tamanho. O primeiro OVNI que a gente calculou tinha 36 centímetros. O segundo OVNI um tamanho muito parecido de 36 também. Tá? Porque você tem uma tomada feita mais ou menos na mesma posição. Então a gente considerou como premissa que esse OVNI ele teria o mesmo tamanho. Eu estou falando de objetos parecidos. Né? E aí você consegue calcular com isso quanto que ele percorreu. Ele percorreu 300 metros nessa câmera aí, tá? Em 8,75 segundos. Então aí a imagem, você vê bem pequenininho, ele passando nessa linha rosa, quase não dá para ver. Ele está lá cruzando, agora terminou. Então ele vem por aqui. Então seriam 300 metros em 8,75 segundos, né? Isso dá uma velocidade de 123 km por hora. Outra forma, se você olhar esses tamanhos, né, seria ou pelos carros ou também pela estrada, né? Uma estrada de mão dupla tem mais ou menos 7 metros de comprimento, de largura, né? E aí você consegue ver que você ter 300 metros ali não seria algo de outro mundo, né? Seguindo, tem um terceiro OVNI que a gente analisou também, com a mesma conta. Esse OVNI é um pouco maior na imagem, né? Um pouco maior não, bem maior, é 7 vezes maior. Ele ocupa 0,7% da minha largura de imagem, tá? E como ele passa muito rápido, eu fiz um programa de detecção de objetos que rastreia a posição desse OVNI na imagem, que vocês vão ver aqui, que é isso aí. Isso é automatizado no programa que eu fiz em Python. Ele cria um retângulo em torno do objeto rastreado, que foi detectado na imagem, e ele faz a trajetória também, tá? Então eu consigo calcular com muito mais precisão a posição e também a distância que esse OVNI percorreu. Vou colocar de novo aqui, ó. Olha ele percorrendo lá. Então esse é o caminho que ele faz, tá? E aí ele tem 0,7% da imagem, tá? E eu considerei que era o mesmo objeto, porque eu estou na mesma posição, um objeto muito parecido, porém ele estaria mais perto da câmera, eu consigo ver ele maior. Por que ele está maior? Porque ele está mais perto da câmera. Quanto mais perto? Para fazer isso, eu sei que esse OVNI ele é 7 vezes maior em largura, e então eu tenho a distância aí que seria de mais ou menos 30 metros. Né? Antes era 200 metros que ele estava, agora ele está a 30 metros de distância da câmera aí. Tá? E a distância que ele percorre seria mais ou menos ali 37 metros, baseado nesse número de pixels que ele percorreu na imagem, em 1,3 segundos. Então foi muito rápido, né? Em 1,3 segundos ele percorreu isso. Mas se a gente tem a divisão, a gente teria o quê? 103 km por hora. Então, a princípio, pessoal, o que acontece? Parece que o objeto está estupidamente rápido,
Vocês veem, 1 segundo para passar na tela. Mas se ele está muito mais próximo da câmera, você teria uma velocidade muito menor. Tá? Então, o que é importante aqui? As velocidades elas batem, né, ao longo das imagens. Tá? E agora vamos fazer uma análise morfológica disso aqui, que é o formato e as cores que esse OVNI tem. Então peguei a melhor imagem que a gente tinha. Essa aqui o objeto está maior. E a gente vai ver aqui uma estabilização quadro a quadro com o objeto travado no centro de imagem. Então quase não dá para ver ele. Agora sim começa a ficar melhor. Você vê que é um objeto claro em relação ao fundo. Quase branco, né? Branco ou quase branco, creme ali. E ele vai ficando cada vez mais em contraste com o fundo, vai dando para ver melhor. E eu vou parar aqui um instante. Só um segundinho aqui. Beleza. Deixa eu só sair aqui da meu ponteiro para mostrar para vocês o seguinte. Então aqui quase não dá para ver. E aqui ele vai ficando mais definido em contraste ali com o fundo. E vai ficando mais perto da câmera também. Então a gente vai conseguindo ver melhor. Primeira coisa que a gente vê. Apesar de ser uma câmera 4K, o objeto está longe. Você não consegue filmar ele em alta definição. Quando você aumenta, você não tem definição quase nenhuma, né? Então não adianta ter uma câmera 4K. Principalmente desses drones que o sensor é pequeno, ele absorve pouca luz. Isso piora ainda mais, fica com muito ruído também, né? Se fosse uma câmera com um sensor maior, você teria ele mais definido, com a mesma resolução, porque você tem uma quantidade de luz maior entrando na câmera aí, tá? Seguindo aqui, como é que é esse objeto, né? Ele não é um charuto, ele não é uma esfera, ele é um troço meio irregular, tá? Dá para ver que ele é branco. Ele tem um corpo ali, mais ou menos, que é um pouco mais gordinho atrás e na frente. Isso tem uma deformação também, não dá para saber direito por quê. Por conta da velocidade de obturador da câmera. Se você tem um objeto muito rápido passando e você não tem uma configuração na câmera de velocidade alta, você não vai conseguir... você vai ter um borrão, né? Você vai ter uma deformação. E se você coloca a velocidade alta, a tua paisagem fica escura. E aí o cara que está filmando de drone não quer isso, né? Então ele vai colocar a velocidade menor. E por conta disso você não consegue ter uma definição desse objeto. Mas dá para ver que ele é branco e ele tem estruturas pretas, né, como se fossem asas nas duas pontas. Então eu vejo uma estrutura parecida com uma asa em uma ponta e no outro contorno aqui também uma coisa preta. E isso não é ruído porque isso se confirma em outras imagens. Então tem um objeto branco com coisas pretas nas extremidades em vários quadros que se sucedem, né? Aqui também, ó, dá para ver uma coisa branca com uma coisa preta. E essa parte preta, ela tá sempre nos lados, né? Num lado e no outro. Aqui também, ó, parte preta no lado esquerdo. Ó, aqui novamente, ó, parte preta no lado esquerdo e no lado direito. E aqui novamente, ó, partes pretas dos dois lados. E a gente vê, né? O que pode ser esse objeto, né? As velocidades que eu tenho ali são velocidades que não são compatíveis com qualquer pássaro. Teria que ser um pássaro rápido, como uma águia ou um gavião. O peregrino pode chegar a 400 km por hora. A águia, né? O gavião, desculpe, o gavião, vários deles chegam a 100, 200 km por hora em descida, né? E quando esses gaviões eles estão em descida, você não tem bater de asa, né? Você tem esse objeto mergulhando. E claro, se você estiver essa águia, por exemplo, batendo asa muito rápido, você não vai ver esse bater de asa por conta da velocidade do obturador da câmera. Você está vendo um borrão aqui. Então, se você está tendo um objeto rápido, batendo asa muito rápido, você também não vai ver as asas. Então, as duas implicações de que isso poderia ser talvez um pássaro seria alta velocidade, com velocidade de obturador de câmera baixa, que a gente vê. E esse objeto em mergulho, né? Se a ave estiver em mergulho, não vai estar batendo nada.
E a única ave da região que poderia ser para mim seria o gavião-pombo grande, que é o Lecopternes albicollis. Tem o gavião-pombo pequeno também, mas é mais raro, tá? Esse já é visto em todo o sul ali, Paraná, Santa Catarina. E ele, dependendo da idade dele e claro, da genética, ele vai ter uma asa um pouco mais escura ou uma asa um pouco mais preta, né? Os animais mais jovens, eles têm uma asa branca, tá? Mais esbranquiçada, não totalmente branca, né? Mais escura nas pontas. À medida que eles vão voando, eles vão pegando o sol, ativando a melanina e ficando com as asas mais escuras. Então você tem um animal mais jovem aqui no meio e um animal mais velho aqui nas pontas, já com a asa quase totalmente preta, tá? Não tem outro animal claro como esse na região que poderia explicar a velocidade, porque você teria que ter velocidades próximas de 100 km por hora, como eu mostrei, tá? E não é qualquer pássaro que atinge isso, a não ser esse gavião. Há outros gaviões, mas eles são escuros. Então o único gavião que poderia explicar aquela cor mais clara, com o escuro preto nas pontas, do lado esquerdo e direito, seria o gavião-pombo grande, tá? Ou o gavião-pombo pequeno, mas eu acharia um pouco mais raro, porque ele é um animal mais difícil de você se ver e também é menor, tá? O gavião-pombo grande, ele ocupa um comprimento de 50 centímetros, que é compatível com o comprimento que a gente calculou lá, de mais ou menos 36 centímetros, com algum erro aí, pode chegar a 50. Tá? E, como eu falei, compatível porque você tem pretos nas laterais com um corpo branco. Porém, tem objetos aqui na tela, não tem só 3 OVNIs lá, tá? Tem mais de 3 OVNIs. Um seguidor aqui, acho que é o Samuel, chegou a me apontar quase 10 ou 11 casos diferentes de OVNIs filmados por esse drone, tá? E a gente tem outros eventos, eu vou comentar um que eu achei mais interessante aqui, já que para mim não é esse gavião, tá? Mas não é aqueles 3 OVNIs que foram debatidos ao longo da semana, mostrados no canal lá do Vanzan. É outro OVNI que outras pessoas perceberam depois, como o Samuel, que é membro aqui do canal. E eu vou comentar um pouco dos cálculos que eu fiz sobre ele também. Mas vamos ver umas imagens aqui. Aqui é a imagem no Paraná. A imagem aí de um pombo-gavião parado aí na floresta, aí na serra, ali no Paraná. Pra vocês verem um pouco aí desse animal aí, bem branco, bem claro. Tem cara de pombo, mas é um gavião. Aqui um pouco do voo dele, tá? Aí vocês veem como é que ele voa de rasante, né? Isso é característica de ave predatória, né? A ave predadora, ela voa assim para poder caçar, né? Não é qualquer animal que tem esse tipo de voo. E é aqui que ela alcança as maiores velocidades. Ele estava meio que planando e agora ele fecha mais a asa. Olha como é que ele consegue ir mais rápido. Esse aí é o gavião-pombo grande, né? Bom, como eu falei, tem objetos que são mais desafiadores, visto na imagem, como esse aqui. Passou. Alguém viu o objeto? Vou dar play de novo. Se alguém viu o objeto aí, me avisa aí. Não, nem eu vi, tá? Mas a galera que fez uma análise das imagens, deu um zoom ali, e aí dando um zoom você consegue observar vários objetos que estão na imagem, que não são aqueles 3 OVNIs principais, tá? E agora sim, com o zoom, vocês vão ver o objeto. Se eu der play várias vezes aqui, vocês vão conseguir ver. Vou tentar parar aqui, ó, no meio. Aí aqui, ó, o objeto passando lá, branquinho também. Uma coisa interessante, ó, quando bate o sol, olha como é que ele fica mais branco, tá? Aqui ele tá na sombra, aqui ele tá no sol. Aqui ele tá na sombra, aqui ele tá no sol, tá? E ele tá aqui, ó, deixa eu botar o ponteirinho a laser. Ele tá bem aqui, ó. Para quem não tá enxergando, tá numa tela pequena. Ele tá, acredite, se você não tá enxergando, tá numa tela de celular, acredite em mim, ele está aqui, tá? É um ponto branco. Que ele está aqui no centro da imagem, tá? E aí deixa eu voltar aqui e tirar o ponteiro. Então aqui ele está mais escuro, aqui ele está mais claro, um objeto muito pequeno que a gente não consegue ver só dando zoom, tá? Vou dar um play de novo, ó, ele percorrendo lá muito rápido esse trecho de serra. E aí vamos analisar, eu calculei, ele percorreu 2.804 pixels na imagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular para ver se podia ser o meu... Deixa eu só voltar aqui um pouco para a imagem, só para ficar mais didático. Vou separar em duas partes.
só para vocês conseguirem entender melhor, que são dois cenários. Eu vou calcular primeiro se aquilo pode ser o pombo branco, que eu calculei lá atrás, ou se é impossível, se seria um outro objeto inexplicável. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se poderia ser o pássaro, tá? Esse pássaro, o gavião branco, que a gente calculou lá, tinha mais ou menos 36 centímetros. E ele tem, ocupa na tela um tamanho de 0,2% da largura da imagem. Isso significa que a distância total de largura de imagem que eu tenho na área que ele está passando seria de 180 metros. Tá? E a distância do drone em relação a esse OVNI seria mais ou menos 100 metros. Se fosse um pássaro, tá? E ele percorreu, como a gente viu, dos 1804 pixels. O que daria, em metros, 130 metros. Então aquele OVNI percorreu 130 metros. Se fosse um pássaro, gavião, tá? Em 0,8 segundos, foi muito rápido. Isso daria uma velocidade de 163 metros por segundo e uma velocidade em km por hora de 587 km por hora. É impossível, né, pessoal, um gavião, pombo, grande, percorrer uma velocidade de 587 km por hora. Tá? Por conta disso, eu excluo a possibilidade daquele OVNI anterior ser o gavião, pombo grande, ou qualquer outro gavião ou pássaro que tivesse ali. Não seria um pássaro por conta da velocidade que ele passou. Mas vamos fazer um exercício. Será que poderia ser outro objeto explicável? Se não é uma ave, só poderia ser o quê? Não acredito que seja um drone, por conta da velocidade, do comportamento, etc. Talvez um inseto, que estaria mais próximo da lente da câmera. Será que é possível ser um inseto? Vamos considerar que esse inseto tem 3 centímetros, tá? Ou seja, 10% do tamanho de um gavião que a gente viu lá nos cálculos. Tá? Para ser um inseto, ele teria que percorrer lá 18 metros, teria que estar uma distância da câmera de 10 metros de distância da câmera do drone, e aí ele percorreria 13 metros de distância, tá? E aí ele teria, para ser um inseto, ele teria que ter uma velocidade de mais ou menos 50 km por hora. Será que existe algum inseto no mundo que tem uma velocidade de mais ou menos 50 km por hora? O único deles ali eu diria que é a libélula, tá? E não poderia ser outro inseto, que não é a libélula. E se é um objeto mais claro, teria que ser essa libélula que é encontrada na região da Serra do Rastro. Que eu esqueci já o nome, mas eu tenho anotado aqui, depois eu posso falar. E que, iluminada pelo sol, ela fica um pouco mais clara, tá? Fica quase branca ali. Tá? Eu não vejo outra explicação para esse objeto que não seja essa libélula próximo da câmera. Tá? Se fosse um objeto mais escuro próximo da câmera, não teria aquela claridade, tá? Então eu acho que a única hipótese seria, para ter essa velocidade e essa cor, seria um inseto um pouco mais claro e rápido, como é a libélula, que é um dos insetos mais rápidos que a gente tem, tá? No mundo. Tá? Tanto que é um ótimo predador aí de vários outros insetos, como mosquitos, etc. Tá? Bom, outra coisa que precisa analisar, será que o canal que publicou isso, ele tem costume de fazer algum sensacionalismo relacionado a objetos que passam rápido, desaparecem ou fazem algo desconhecido? Sim, esse canal tem essa tendência porque isso dá muita visualização. Né? Você vê, esse vídeo já está com 330 mil visualizações. A gente tem um vídeo de Angra que eu já analisei no passado, que tem quase 2 milhões. Então, assim, existe um interesse em propagar um vídeo de algo inexplicável. Não estou falando que a pessoa sabe o que é e está divulgando isso por má fé, não estou falando isso. Mas há um interesse de colocar coisas que aparecem muito rápido, desaparecem, para dar um mistério, para poder dar visualização. Tá? Eu analisei todos esses vídeos aqui, tá? Os 8 vídeos. Tem casos de animal aquático, tem casos de ave passando próximo da água, tem caso de réptil passando, calango, tem caso de reflexo, como esse aqui que eu já analisei no canal, que é o Luzem Segue Drone à Noite. Então, existe já essa tendência, e isso causa o quê? Isso causa o sensacionalismo, causa mais pessoas acharem e serem... fica uma coisa tendenciosa que as pessoas são direcionadas a acreditarem que há realmente algo anômalo ali, principalmente nesse vídeo que se fala o tempo todo, esse que eu analisei, que se fala o tempo todo, e que não são pássaros, não pode ser pássaros de jeito nenhum, sem ter feito nenhuma análise, e isso direciona, né? Se o Vanzan publicasse somente o vídeo sem mencionar uma explicação, joga o vídeo, fala, é uma coisa. Agora, você direcionar falando que não é uma coisa, aí você causa um sensacionalismo que eu vejo que não é o correto, tá? Então, como eu falei, os 8 vídeos para mim não tem nada inexplicável. E óbvio, você vai percorrer
aí um drone com uma resolução 4K, você vai ter objetos inexplicáveis o tempo todo. Esse vídeo desses OVNIs, pessoal, não são só 3 OVNIs. O Samuel, membro do canal, já identificou mais de 12. Eu olhei todos eles, tá? Coloquei o mais interessante aqui, que eu acho que não é um pássaro, seria um inseto. Mas se você deixar esse drone em cima da serra do Rio do Rastro durante 30 dias, você vai capturar mais de 1000 OVNIs, né? Porque toda hora vai passar alguma coisa. Vai passar um inseto, vai passar um pássaro, vai passar alguma coisa que vai estar de longe e você não vai ter resolução e você vai achar inexplicável. Mas os cálculos mostram que esses objetos não estão a 5.000 km por hora. É diferente de você ter um objeto filmando, uma câmera filmando para o céu, que você não tem referência, né? Um drone filmando para baixo, você sempre vai ter referência de carros, de mata, de posição em relação ao relevo para poder fazer cálculo de velocidade, tá? Que você não tem no objeto que está no céu. Então, essa é a vantagem de um drone filmando de cima para baixo. Então, se você, é o que eu falei, né? Se você tiver um drone no alto, você vai sempre ver um negócio passando rápido. Se você ficar em zoom ali, passando frame a frame o vídeo inteiro, você vai ver inseto passando direto e falando que algo poderia ser algo inexplicável e que não é, tá? A gente sabe o quê? OVNI não passa de dia, OVNI só passa à noite. É raríssimo ter OVNI de dia, a não ser que tenha um caça super moderno americano ou um avião contendo arma nuclear, aí você vai atrair OVNI de dia. Caso contrário, pessoal, a gente não sabe que OVNI não passa de dia, a gente sabe que OVNI não passa em local que tenha muitos carros passando ali de dia, principalmente, ou altamente povoado, como é a Serra do Rio do Rastro, que é extremamente turístico, né? Então a gente não vai ver esses OVNIs de dia em locais povoados, ponto. Não vai. Se acontecer isso, o mundo está acabando, tá? Porque não é o normal. Está saindo da normalidade, os caras estão invadindo. Então, o normal a gente vê na roça, na zona rural, à noite, quando a pessoa está sozinha, a pessoa está em dupla, na Amazônia, por exemplo. Aí a gente vê os OVNIs, tá? E claro, com imagens que são imagens mais próximas, que a gente consegue fazer uma avaliação melhor do que seria aquele objeto, tá? Se você tem um objeto pequeno de longe, de dia, numa zona povoada, obviamente, tirando os cálculos, né? Indo só para a parte de teoria, a gente sempre vai ter um objeto que é explicável como a melhor possibilidade, né? Bom, seguindo aqui, vamos ver aqui E claro, né? Você consegue. A gente sabe que de dia a gente consegue atrair os OVNIs. Como? Você coloca uma arma nuclear, você emana neutrino para o céu, você faz o dog whistle, que a Skywatch já está fazendo, que é você enviar ondas eletromagnéticas para o céu, né? Aí você atrai os OVNIs de dia. Tirando isso, pessoal, esquece que a probabilidade é nula de aparecer um negócio desse de dia sem fazer nenhuma parafernália desse tipo aí, tá?